O primeiro debate direto entre todos os candidatos a prefeito de Nova Friburgo aconteceu na noite da última sexta-feira no Teatro Madre Sânia Cosmeli, no centro. A primeira fase foi de apresentação dos candidatos, seguida de 6 perguntas feitas por advogados da 9ª subseção. A terceira e quarta fases foram de confronto direto entre os candidatos. Muitas pessoas reclamaram do critério de distribuição de senhas, que foi explicado pela presidente da Ordem dos Advogados. Olha, eu lamento que a OAB tenha feito um evento que está parecendo que é corporativo. Se fosse corporativo só para os advogados, perfeito. Mas quando faz uma coisa pública, as pessoas procuraram, com interesse público, de assistir um debate sobre a vida pública de Nova Friburgo. No entanto, as pessoas estão sendo cerceadas desse processo. Então, ou faz corporativo só para advogados, ou faz aberto à população e distribui as senhas de acordo com a chegada. Isso é uma coisa básica na sociedade, né? Houve uma distribuição entre presidentes de comissão organizadora do debate, entre os candidatos e também entre a população. E também entre os nossos inscritos, os inscritos na OAB de Nova Friburgo. Nós nos surpreendemos mesmo, não esperávamos que fosse um número de pessoas tão grande, né? Uma procura tão grande. Pensamos sim no Teatro Municipal, mas nós não quisemos de maneira nenhuma ter vinculação a nenhum candidato. Na chegada, todos os candidatos responderam a mesma pergunta feita pelo jornalismo da Luau TV sobre suas estratégias para o problema do déficit da Receita, que não consegue dar conta das despesas do município. Nem a crise, nem o orçamento pequeno me fazem recuar do desejo de ser prefeita de Nova Friburgo, porque eu creio que há atitudes que podem ser tomadas independente do pouco dinheiro. Há remodelamentos de atitudes, de posições, de locais, de servidores, de ações e projetos que você pode realizar com pouco dinheiro. E pelo amor que eu tenho pela cidade, por realmente desejar uma cidade melhor para os meus filhos, para os seus filhos e para mim também. Eu preciso muito dessa cidade, eu amo essa cidade e quero dar a minha contribuição apenas por 4 anos para ver uma cidade melhor e mais bem estruturada. Na verdade, a gente tem que ter uma gestão profissional. Nós temos que desenvolver projetos, sermos criativos, buscarmos parceria público-privado, que é importantíssimo na geração de emprego e renda e também na captação de novos recursos. Trabalharmos firmes com relação às emendas no Congresso, no Senado, porque elas são importantes na definição de políticas públicas para o município. Uma gestão eficiente, capaz, uma gestão empreendedora, uma gestão que a gente faça com que as pessoas estejam participando e que o empreendedorismo esteja à frente de todos os produtos. Com muito planejamento, né? Nós fizemos o dever de casa bem feito e o nosso secretário de Fazenda, nós fizemos os contingenciamentos, né, no início da crise. E com esse planejamento todo que nós fizemos, nós estamos conseguindo administrar o nosso município. Nova Friburgo hoje é uma das poucas cidades no país que está com salários em dia, com os fornecedores em dia. Já pagamos 50%, né, do 13º salário. Então Nova Friburgo hoje é destaque nacional aí, né, no avanço nas contas, em gestão fiscal, avançamos mais de 1000 posições no país e também em transparência aí pelo levantamento do Ministério Público. Nova Friburgo hoje é uma das cidades mais transparentes do país. Eu tenho que administrar a Prefeitura de Nova Friburgo porque nós temos propostas inovadoras. Em relação à arrecadação, 35% são arrecadações próprias de Nova Friburgo. Isso prova que o friburguense paga os seus deveres, seus impostos, suas taxas, e a gente tem certeza que uma administração austera, com uma redução do supérfluo, vai conseguir levar Friburgo aos seus melhores dias. Pelos últimos levantamentos que a gente fez, é até menos do que isso, né? 20% como receita própria do município e o restante como repasse. Primeiro, tem que administrar bem os 400 milhões de reais, que são os recursos do orçamento da Prefeitura Municipal. Não pode utilizar de maneira indevida, como a gente tem visto acontecer na cidade de Nova Friburgo, como, por exemplo, na Rua General Osório, onde você tem lá 3 quebra-molas de uma obra que não terminou, num valor de 250 mil reais. Então, tem que administrar bem os recursos próprios. Mas, além disso, tem que ter confecção de projetos que garanta recursos estaduais e recursos federais ao longo do tempo de maneira sustentável. Investir
para que a Prefeitura Municipal garanta projetos qualificados, é uma forma da gente também atrair recursos para o município de Nova Friburgo e fazer com que os projetos possam ser implementados. Na verdade, é gerando emprego e renda através de um movimento, né, por plano de construção, movimento de construção de escola, de creches, porque com isso você consegue injetar dinheiro na economia com a geração de empregos. Agora, para poder arrecadar, é necessário uma reforma tributária que faça um imposto progressivo. Os ricos, os mais ricos, aqueles que podem mais, devem contribuir com mais. E a população mais pobre deve contribuir com menos e isentar os desempregados. E combater com toda a força, né, a sonegação fiscal. Com isso vai aumentar a receita da prefeitura. E na medida em que o povo vê que está sendo realizado, né, os serviços essenciais para a população, a própria tributação vai aumentar, que o povo vai sentir orgulho de pagar impostos para melhorar a nossa cidade. Então a nossa proposta é essa: imposto progressivo, aqueles que ganham mais, os mais ricos, pagam mais impostos, combatendo a sonegação fiscal e isentando aqueles desempregados e a população mais pobre pagando menos. Nas duas fases de confronto direto entre os candidatos, houve provocações recíprocas entre Rogério Cabral e Glauber Braga. Quem tem que dar explicação sobre relação nebulosa com empresa e com serviços concedidos, necessariamente é o senhor. Na nossa administração vai ser uma relação republicana, transparente e com serviços relacionados à realização da agência de serviços concedidos com ampla participação e acompanhamento popular. Quem deve explicações é o senhor. Candidato Rogério, responde 2 minutos, sem silêncio, por favor. Por favor. O deputado, candidato, filho da prefeita Saudade, ele tem tanta transparência que não respondeu a pergunta que eu fiz sobre a Companhia de Água e Esgoto de Nova Friburgo. Um edital assinado no último dia de governo, aonde o município tinha 1% de outorga, caiu para 0,5%. O município tinha 500 metros cúbicos de água a dia e isso foi tirado do município de Nova Friburgo, trazendo um grande prejuízo aos cofres públicos da nossa cidade. Ao final, os candidatos apresentaram suas considerações finais e o público ouviu atentamente. As manifestações da plateia de apoio aos seus candidatos durante o debate ocorreram em clima de tranquilidade, não havendo incidentes.